Eu já disse antes que na nossa orquestra temos mais de 10 nacionalidades, senhoras e senhores. Tenho muito orgulho. Sabe, a música une as pessoas. Disseram-me que o público mais musical do mundo, André Rieu, o homem que fez o mundo dançar valsa, guardou um segredo por 30 anos. Por trás do sorriso e dos concertos luxuosos havia uma segunda vida jamais vista. Revelações recentes estão abalando o mundo da música. Tudo o que você sabe sobre o rei da valsa pode ser apenas metade da verdade. Prepare-se porque você está prestes a ouvir toda a história neste vídeo. André Rieu nasceu em 1º de outubro de 1949 em Maastricht, na Holanda. Ele era o terceiro de 6 filhos em uma família de músicos tradicionais. O pai dele era rigoroso e essa mesma rigidez incutiu em André a precisão de um músico profissional. Porque ele não tinha orgulho de mim. Ele nunca disse, eu te amo. Ele nunca disse, estou orgulhoso de você. Nunca. Então, bem, isso não é legal, portanto eu digo, a partir de 1968, André estudou em Liège e Maastricht, 2 importantes centros de música clássica na Holanda. Seu pai, Andries Antoniette Rieu, maestro da Orquestra Sinfônica de Limburg, lançou as bases para uma vida dedicada ao som e à disciplina. Quando André tinha apenas 5 anos, seu pai colocou o primeiro violino em suas mãos. Em uma casa repleta de partituras sinfônicas, a prática diária não era apenas um aprendizado musical, mas um estilo de vida. Sob a orientação de Joe Uda e Herman Kriebers, ele dominou as técnicas de performance e desenvolveu a capacidade de sentir o ritmo de acordo com o padrão clássico europeu. Mais tarde mudou-se para Bruxelas para estudar com o professor André Gertler e graduou-se em 1977 com o prestigiado Prêmio Premier. Os anos em Bruxelas ajudaram André a compreender mais profundamente a estrutura da valsa gênero que ele sempre considerou a linguagem da alegria. Na década de 1970, André começou a se apresentar com orquestras locais. Ele se juntou à Orquestra Sinfônica de Maastricht e recebeu elogios por seu estilo de regência flexível. Mas em vez de seguir um caminho acadêmico clássico, André logo percebeu que a distância entre a alta arte e o público em geral ainda era grande. Em 1975, ele se casou com Marjorie Cockman, uma professora de idiomas com profundo apreço pelas artes. Marjorie não era apenas sua companheira de vida, mas também a estrategista por trás de seu futuro. André certa vez a descreveu como aquela que mantém tudo em equilíbrio entre a música e a realidade. Essa parceria lançou as bases para um modelo artístico familiar que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Enquanto Marjorie cuidava da logística, André se concentrava em desenvolver seu próprio estilo de performance. Juntos, eles exploraram maneiras de tornar a música clássica mais acessível ao público em geral. Descobriram que a valsa, com seu ritmo fácil de acompanhar em compasso ternário e sua fluidez emocional, era a ponte perfeita entre a tradição e a vida moderna. No final da década de 1970, André fundou a Orquestra de Salão de Maastricht, o primeiro conjunto a carregar sua marca pessoal. O grupo se apresentava em pequenas salas teatros locais e até mesmo praças públicas. O público de Maastricht, há muito acostumado à música solene, começou a notar algo diferente. A valsa agora era tocada com um sorriso e energia no palco. A Orquestra de Salão de Maastricht não era apenas uma experiência. Era o laboratório de André. Ele rearranjava peças de Strauss, adicionava tempos vibrantes e transformava as apresentações em verdadeiras celebrações. Com isso, aprendeu a gerenciar pessoal, administrar cronogramas e supervisionar finanças habilidades raras para um músico naquela época. Em uma entrevista posterior, André relembrou: aqueles anos me ensinaram que para alcançar as pessoas a música precisava respirar. Era preciso fazê-la dançar. Essa declaração resumiu a filosofia artística formada durante esse período. Ele não queria que a música ficasse estática nas salas de concerto. Queria que ela vivesse com o público. Em 1987, após quase uma década de experimentação e observação, André Rieu estava pronto para a maior virada de sua vida, a fundação da Orquestra Johann Strauss, o início de uma jornada de 30 anos vivendo entre 2 mundos. A jornada de construção de um império,
Em 1987, André Rieu fundou oficialmente a Orquestra Johann Strauss, marcando o início da fase de fundação de seu império musical. Ele começou com 12 membros que ensaiaram continuamente por 6 meses antes de apresentar seu primeiro concerto no dia de Ano Novo de 1988. Esse evento abriu um novo rumo para a música clássica europeia. O objetivo de André era, claro, criar uma orquestra especializada em valsas polcas e sinfonias leves mais acessíveis ao público. Ele queria que a música clássica escapasse dos limites da sala de concertos. André se apresentava com seu violino Stradivarius de 1667, um instrumento precioso que ele carregava para todas as apresentações. Marjorie Rieu desempenhou um papel fundamental na organização, gerenciando as finanças, recrutando músicos e supervisionando as operações de bastidores. André chegou a dizer que não conseguiria dirigir a orquestra sem ela. Juntos, eles criaram um modelo que combinava arte e negócios construído em torno de uma base familiar. Em vez de depender exclusivamente de patrocínios, André optou pela independência. Ele desenvolveu um sistema de venda direta de ingressos e assumiu o controle total da produção, desde o design de palco e iluminação até os figurinos. Essa estrutura logo deu à Orquestra Johann Strauss a forma de uma companhia de concertos independente. Em entrevista à Classic FM, André afirmou: Johann Strauss era um músico incrível, mas também um homem de negócios muito inteligente. A declaração refletia claramente sua filosofia. Para André, a arte não poderia sobreviver sem organização e gestão. André não era apenas o líder musical, mas também o contador de histórias no palco. Ele frequentemente se dirigia brevemente à plateia, compartilhando anedotas sobre as peças que seriam apresentadas. Essa interação fez com que os espectadores se sentissem convidados a participar, em vez de apenas ouvirem passivamente. Em 1991, a Orquestra Johann Strauss começou a gravar seus concertos para transmissões na televisão nacional. Foi uma aposta financeira, mas os resultados foram imediatos. O público da TV descobriu um estilo vibrante e envolvente bem diferente da imagem rígida geralmente associada às orquestras sinfônicas. A receita proveniente da televisão e da venda de ingressos ajudou a orquestra a manter suas operações estáveis. A partir daí, André planejou expandir o conjunto, adicionando mais músicos de cordas e metais. Em 1993, a orquestra já contava com quase 30 membros prontos para projetos maiores. Durante esse período, André também experimentou com gravações independentes. Investiu em seu próprio equipamento e construiu um pequeno estúdio em sua casa em Maastricht. Isso lhe permitiu controlar a qualidade do som e reduzir o custo de aluguel de gravadoras. A partir desse momento, o modelo de artista-produtor tomou forma clara. De 1992 em diante, a Orquestra Johann Strauss começou a atrair um público fiel que comparecia regularmente aos concertos em Maastricht, Antuérpia e Colônia. A orquestra tornou-se um símbolo cultural da região fronteiriça entre a Holanda, a Alemanha e a Bélgica, atraindo inclusive ouvintes mais jovens, algo raro para a música clássica. No final de 1993, a orquestra de André já havia consolidado uma forte presença na região. Revistas musicais holandesas o apelidaram de "o homem que trouxe uma brisa fresca à valsa europeia". Esse sucesso abriu caminho para a grande virada de 1994, quando uma composição chamada A Segunda Valsa estava prestes a ser lançada e mudaria tudo. A explosão global de 1994 aconteceu com o lançamento de A Segunda Valsa, uma adaptação de uma peça do compositor Dmitri Shostakovich. O disco tornou-se instantaneamente um fenômeno na Holanda, chegando ao topo das paradas e projetando o nome de André para além das fronteiras da Europa. Ele recordou: durante anos ofereci uma gravação de valsa a diversas gravadoras e todos os anos elas me rejeitavam. Finalmente concordaram e esse foi o ponto de virada. O sucesso da peça transformou completamente o status da Orquestra Johann Strauss. Promotores internacionais começaram a entrar em contato, os ingressos se esgotaram rapidamente e André entrou em um período de crescimento sem precedentes. Sua orquestra tornou-se um símbolo de como a música clássica poderia ser reinventada. A partir de 1997, André iniciou uma intensa agenda de turnês internacionais.
A orquestra se apresentou nos Estados Unidos, Austrália, Japão e muitos outros países europeus. Cada concerto atraiu dezenas de milhares de espectadores, criando uma atmosfera raramente vista na música clássica. André se dedicou a gravar as apresentações na íntegra, lançando DVDs e álbuns ao vivo. Isso dobrou sua receita e permitiu que o público do mundo todo vivenciasse seus espetáculos, mesmo que não pudessem comparecer pessoalmente. Seu estilo começou a ser reconhecido como um fenômeno da música clássica moderna. Em 2005, André lançou sua série de concertos de verão na Praça Vrijthof, em Maastricht, sua cidade natal. O evento tornou-se imediatamente um ritual cultural para a cidade, atraindo visitantes de todo o mundo. Ele disse certa vez: "Tocar na minha cidade natal, ver pessoas do mundo inteiro dançando na praça é a sensação mais linda." Vrijthof rapidamente se tornou um símbolo da marca André Rieu. Com base nesse sucesso, André expandiu para outros locais ao ar livre na Alemanha, França e Austrália. Os concertos eram produções de grande escala onde música, iluminação e cenografia se fundiam numa experiência de entretenimento completa. O público não se limitava a ouvir. Eles se tornaram parte de uma celebração. Em 2007, a orquestra Johann Strauss havia se transformado em uma organização de apresentações com mais de 50 membros e centenas de funcionários nos bastidores. O sistema de turnês de André operava com a precisão de uma grande corporação, com cronogramas planejados até o último minuto. Seu nome figurava entre os artistas com maior bilheteria em shows ao vivo no mundo. O auge dessa era ocorreu em 2008, quando André investiu cerca de 24 milhões de euros para recriar o Palácio de Schönbrunn, na Áustria, no palco de sua turnê mundial. A produção grandiosa incluía unidades de cavalaria, um palco dourado e um coral com mais de 100 cantores. O evento causou grande impacto na comunidade internacional das artes cênicas. A mídia o descreveu como um concerto de música clássica na escala de uma grande ópera. Mesmo assim, por trás do glamour, os custos exorbitantes representaram um pesado fardo financeiro para a empresa de André. Ainda assim, André nunca considerou isso um fracasso. Para ele, provou que a música clássica podia se tornar uma experiência pública compartilhada. Reunir dezenas de milhares de pessoas para uma valsa de Shostakovich ou Strauss foi uma conquista que poucos músicos contemporâneos conseguiram igualar. Essa conquista o levaria ao seu próximo grande desafio quando sua saúde, finanças e sistema de desempenho seriam levados ao limite. A vida por trás dos holofotes. Após a explosão global, André Rieu entrou no período mais desafiador de sua carreira. A intensa agenda de apresentações teve um impacto visível em sua saúde. Em 2010, enquanto se preparava para turnês no Reino Unido e na Austrália, André adoeceu e os médicos diagnosticaram uma infecção viral no nervo vestibular. A doença afetou seu equilíbrio e causava tontura sempre que ele se levantava. Em uma entrevista, André disse: "Toda vez que eu me levantava, eu suava e ficava tonto." A turnê teve que ser cancelada, dezenas de milhares de ingressos foram reembolsados e ele foi forçado a parar de se apresentar por quase 3 meses, a primeira vez que a orquestra parou em anos. Durante sua recuperação em casa, André se deparou com seus próprios limites. Ele percebeu que seu corpo estava exausto após milhares de horas no palco. Para alguém que viveu a época em que a música e o público paravam de existir, foi um desafio psicológico severo. A doença tornou-se um aviso inegável. Ao mesmo tempo, as despesas de seus anos dourados voltaram a pesar sobre as finanças da empresa. O projeto de reconstrução do Palácio de Schönbrunn em 2008 custou mais de 24 milhões de euros, grande parte proveniente das reservas pessoais de André. A pressão financeira surgiu justamente quando sua saúde estava em crise. André admitiu que essa foi a fase mais difícil de sua carreira. Ele declarou à imprensa que todas as manhãs tinha que escolher entre a preocupação e seguir em frente. A dupla pressão física e financeira o obrigou a repensar o funcionamento da orquestra Johann Strauss. Nesse contexto, ele e Marjorie começaram a reestruturar a empresa. Reduziram as despesas logísticas, cortaram as turnês em locais distantes e aumentaram o investimento em produção de vídeo e televisão. Os concertos passaram a ser filmados profissionalmente para transmissão em diversos países, mantendo o público engajado sem a necessidade de longas viagens.
À medida que sua saúde melhorava gradualmente, André retornou aos palcos, mas em um ritmo diferente. Ele encurtava suas turnês fora da Europa, concentrando-se em cidades conhecidas como Maastricht, Viena e Colônia. Cada turnê era cuidadosamente planejada para equilibrar sua resistência física com a qualidade artística. André morava com sua família no Castelo de Torrentius, em Maastricht. O edifício histórico servia tanto como residência quanto como base de produção. Ali ele instalou um estúdio de gravação, uma oficina de som e um escritório de gerenciamento de turnês. Entre suas antigas paredes de tijolos e janelas de vidro com vista para o jardim, todos os planos para a orquestra foram traçados. Aquele espaço tornou-se o novo centro operacional. Todas as manhãs, André trabalhava com Marjorie e o filho deles, Pierre, num pequeno escritório na ala leste do castelo. Eles coordenavam horários, discutiam repertórios e cuidavam dos contratos de apresentações. De músico, André tornou-se o chefe de uma empresa de espetáculos totalmente funcional. Após enfrentar um problema de saúde, André mudou seu estilo de vida. Ele começou a fazer exercícios leves todas as manhãs, limitou o consumo de álcool e priorizou o sono. Em uma entrevista, ele declarou: "Desistir é a pior coisa que você pode fazer." A declaração refletia sua determinação em nunca recuar diante da adversidade. A partir de 2012, André expandiu sua presença na televisão por meio de parcerias com emissoras europeias e americanas. Os concertos filmados em Freyhof e Viena eram transmitidos regularmente, atraindo grandes audiências. Esse modelo permitiu que ele mantivesse uma conexão global com os fãs mesmo quando não estava em turnê. Marjorie e Pierre desempenharam papéis cruciais durante esse período. Marjorie cuidava das finanças enquanto Pierre gerenciava a produção e a comunicação. Juntos formaram um trio resiliente que manteve a orquestra ativa durante anos turbulentos. Em 2016, a orquestra Johann Strauss havia recuperado seu ritmo constante. André voltou à sua melhor forma, lançando álbuns e preparando-se para novas turnês. A crise de 2010 havia terminado, deixando para trás um artista mais maduro, cauteloso e no controle total de seu império. André Rieu retornou com uma mentalidade mais forte e estratégica, firme porém calculista. Mas o mundo estava prestes a mudar de maneiras que ninguém poderia prever. Um desafio global logo o forçaria a viver o verdadeiro significado de sua vida dupla, entrando em uma nova era. A partir de 2017, André Rieu entrou em uma fase de redefinição de sua posição. Após anos de ajustes estratégicos, ele havia construído um sistema estável em escala global. A orquestra Johann Strauss funcionava agora como uma empresa artística com centenas de funcionários. Quando a pandemia de Covid-19 atingiu o mundo em 2020, tudo parou abruptamente. Toda a série de concertos de sexta-feira e todas as turnês internacionais foram canceladas. André enfrentou o maior risco desde a crise financeira de 2010, mas ele decidiu que ninguém na orquestra perderia o emprego. Ele continuou pagando os salários de 120 funcionários, incluindo músicos, técnicos, equipes de logística e administrativas. Mensalmente, os custos operacionais chegavam a 1 milhão de euros. Sem nenhuma receita durante esse período, sua decisão foi vista como um ato de coragem e profunda responsabilidade de um verdadeiro líder. Segundo o Bild e o Limburger, o governo holandês concedeu cerca de 10 milhões de euros como parte de um programa de apoio a empresas culturais. Os fundos ajudaram André a manter as operações essenciais, cobrir a folha de pagamento e preservar a equipe. Ele se tornou um excelente exemplo de artista que conseguiu se manter de forma sustentável em meio à crise. Quando a Europa reabriu, André organizou uma série de concertos de médio porte para testar a reação do público. Os primeiros shows em Maastricht e Viena esgotaram rapidamente, comprovando seu apelo duradouro. O público viu seu retorno como um sinal de esperança após um longo período de silêncio. Em 2023, a orquestra Johann Strauss havia gradualmente retomado seu ritmo regular. André reinvestiu na seção de cordas e ampliou o coro. Os concertos ao ar livre foram totalmente retomados e Freyhof tornou-se novamente o coração da temporada musical de verão da Europa. Em 2024, André lançou o álbum The Sound of Heaven, com 15 peças instrumentais românticas produzidas por sua própria empresa.
O álbum alcançou vendas impressionantes, reafirmando sua influência não apenas nos palcos, mas também na indústria fonográfica da música clássica. No início de 2025, o filme-concerto Gold and Silver estreou nos cinemas do Reino Unido. A produção capturou a atmosfera deslumbrante do estilo de performance característico de Freytoff e André. Isso o ajudou a alcançar um público mais jovem por meio do cinema. Naquele mesmo ano, André realizou uma série de concertos de verão para celebrar os 20 anos de Freytoff. Dezenas de milhares de visitantes de todo o mundo reuniram-se em Maastricht. O evento foi filmado, transmitido ao vivo e tornou-se um dos maiores encontros musicais ao ar livre da Europa na época. Também em 2025, André lançou o álbum Thank You Johann Strauss. Para marcar o bicentenário do nascimento do compositor, que ele mais reverenciava o projeto foi uma homenagem ao homem que moldou toda a sua trajetória artística e uma forma de conectar o público atual com o legado da música clássica. Em entrevista ao The Telegraph, André disse: "Estou construindo no palco. Estou construindo um público que ama música." Essa declaração resume sua filosofia de vida e trabalho ao longo de 4 décadas com o objetivo de criar um público que realmente ama música e não apenas a ouve. Com mais de 70 anos, André continua trabalhando em ritmo intenso. Ele está preparando os planos para a turnê de 2026, que incluirá novos destinos na América do Sul e na Ásia. A orquestra também está se expandindo com membros mais jovens para garantir que uma nova geração possa dar continuidade ao modelo de sucesso que ele construiu. André não era apenas um intérprete, mas também um organizador, produtor e capitão de um sistema complexo. Sua vida dupla como artista e empresário nunca foi tão evidente. Esses dois lados se complementavam, sustentando a vitalidade da marca Johann Strauss Orchestra. 30 anos após fundar a orquestra, André Rieu permanece fiel a um propósito: levar a valsa a todos. Em meio aos números de faturamento, milhões de álbuns vendidos e centenas de shows realizados, ele ainda personifica a imagem de um músico devotado ao violino. Se você acredita que a música pode conectar pessoas através do tempo e das fronteiras, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam descobrir a trajetória de André Rieu, o homem que transformou a valsa na linguagem da alegria. Não se esqueça de seguir o canal para não perder as próximas histórias sobre os ícones da música que mudaram o mundo.